Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, do Rosmaninhal, concelho de Idanha Nova, a Oeiras, a 325 km de Tejo, que durante mais de um mês são percorridos num cruzeiro religioso e cultural. Descendo o Tejo em 2 dezenas de etapas, a peregrinação fluvial transporta a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, fazendo escalas em mais de meia centena de localidades ribeirinhas, particularmente ligadas às comunidades avieiras. É disto que vamos falar neste Da Capa à Contra Capa, sobre o cruzeiro religioso e cultural do Tejo. Recebemos Ana da Cunha, autora deste livro, Tejo, um cruzeiro religioso e cultural, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa conversa a qual trazemos também José Gaspar, da Confraria Ibérica do Tejo. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio. Bom, é um programa onde damos a conhecer algo que a maior parte dos portugueses não conhecem. José Gaspar, lembra-me a origem do cruzeiro religioso e cultural do Tejo. Se calhar é melhor começar pela história, antes de irmos à atualidade. Sim, isto trata-se de um grande evento a nível nacional. É um evento que iniciou em 2013, mas tem para trás uma estrutura e um sonho de realizar realmente este evento, que é o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Estamos numa tentativa de candidatura da cultura avieira a Património Nacional e da Unesco, no Instituto Politécnico de Santarém, onde tínhamos uma equipa em gabinete que estava a tratar desta possível candidatura. Fomos falando com as comunidades avieiras ao longo do Rio Tejo e fomos constatando que existia uma grande devoção aos santos. Mas, de facto, os avieiros, desde a sua origem, era uma comunidade que nunca foram muito de ir à igreja e na falta do padre, mas tinham a sua fé. E essa fé é refletida muito nos barcos São José, São João e outros mais, Nossa Senhora. E então, no Instituto Politécnico de Santarém, em gabinete, vamos chamar assim, académico, acabou por termos a ideia de poder arranjar um evento que unisse estas comunidades avieiras. E pensou-se numa imagem, criar uma imagem que pudesse agregar estas comunidades e que, de certa maneira, também fosse uma imagem acolhedora, uma imagem a mãe, que pudesse juntar estas comunidades. É verdade que algumas das comunidades estavam isoladas, apesar de alguns deles serem familiares, uns já não se viam há muito tempo, outros estavam chateados e por aí fora, mas a verdade é que esta imagem tem vindo ao longo dos anos fazer este acolhimento e esta partilha de famílias e de união. Já lá vão o quê? 10 anos? Já lá vão mais 10 anos. Vamos na 11ª cruzeiro, não é? Tivemos 2 anos de interrupção pela pandemia. Fizemos logo a seguir um cruzeiro de saudação, que era aquele cruzeiro que não podia haver assim muita aproximação. Correu bem, também correu bem. As pessoas estavam desejosas para voltar a ver a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Mas voltando um bocadinho atrás, houve esta necessidade de criar uma imagem que pudesse agregar estas comunidades. E pensamos na Nossa Senhora, nada melhor que a nossa mãe. E então fizemos uma pesquisa, falámos com pessoas entendidas, alguns padres, e chegamos a essa conclusão que era ótimo fazer uma imagem que pudesse agregar estas comunidades. E assim foi. Encontramos um espaço, uma empresa em Braga que fez a imagem. Contatamos um padre, por acaso é o meu irmão, que somos gêmeos, que o seu conhecimento e que a sua sensibilidade acabou também por nos ajudar muito e criar uma imagem que representa a Nossa Senhora e uma embarcação com 2 pescadores, um casal de pescadores em aflição que pedem a ajuda, a proteção à mãe.
Esta imagem surgiu, foi logo muito acolhida e logo em 2012 foi aceito pela Igreja Católica em Santarém, foi abençoada e depois mais tarde em Vila Velha de Ródão, pelo seu bispo de Porto Alegre e de Castelo Branco, acabou por coroar a Nossa Senhora e tem sido uma imagem muito agregadora. Já voltamos aí. Ana da Cunha, nós fizemos aqui um programa há uns meses sobre os avieiros, porque existe até uma outra publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os avieiros, e nessa altura explicámos um pouco esta realidade e, portanto, sem querer, não vou repetir esse programa, e convido quem quer saber mais sobre os avieiros também a procurar nos podcasts anteriores este episódio, mas, no entanto, vale a pena sublinhar para quem chega o que é que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de uma comunidade que, aliás, tem uma ligação à Vieira de Leiria e depois se transporta também para o Tejo, tem um pouco a ver com a sazonalidade, digamos assim, da atividade, e que se foi dividindo entre estas duas realidades. É isto, basicamente, mas tem também o que é que ainda existe por exemplo, na zona do Cartaz, na Palhota, do Escroupim, o que é que ainda existe dos avieiros? Existem como comunidade ou apenas uma memória simbólica? Eu acho que é sobretudo uma memória. Existem muitos filhos, netos de avieiros que recordam muito os seus antepassados e, portanto, essa ligação à Praia da Vieira e até mesmo as aldeias avieiras, porque muitas delas foram sendo destruídas. Algumas mantêm-se, mais ou menos, com algumas diferenças em relação ao século passado, mas existe essa memória e existe uma luta por parte da comunidade para preservar o que ainda permanece. Em alguns casos temos algumas casas ainda com a arquitetura palafítica que caracteriza exatamente o tipo de aldeia avieira. Ainda existe, pronto, lá está, agora que há esta imagem, esta figura da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, acho que esta imagem tem agregado muito, lá está, descendentes de avieiros, pessoas que têm alguma relação com a história dos avieiros e até mesmo com o tipo de religiosidade e a ligação aos barcos também. Esta ligação à pesca vai-se mantendo de forma diferente. Pronto, as novas gerações têm outros interesses e também a pesca é um ramo complexo. Mas existe ainda muita memória, mais a memória do que a presença, existem vestígios. E o cruzeiro ajuda a consolidar essa memória, é isso? Sim, sem dúvida, sim, porque acho que é um momento do ano em que realmente se honra aquilo que ainda resta, em que se presta atenção a determinados elementos, nomeadamente, por exemplo, as casas, os barcos, a própria figura da Nossa Senhora acaba por relembrar um bocadinho esta história e por preservar. Acho que os ranchos folclóricos, alguns deles, também vão relembrando um bocadinho. Isso é importante sublinhar, isto porque agora estamos a falar na recepção ao longo da peregrinação. Ela é composta de vários elementos, não é? Bandas filarmónicas, sim, não é? Sim. Ranchos. Quem é que acolhe na peregrinação? Depende de localidade em localidade, cada uma vai organizando um bocadinho à sua maneira e aí também vamos conhecendo um bocadinho as especificidades de cada local. Mas em muitas delas, sim, o rancho folclórico tem um grande peso, geralmente fazem uma grande atuação. Muitas destas mulheres que têm relação com os avieiros vestem o traje da mulher avieira e existem muitas músicas no repertório que remetem para as tradições avieiras, para a pesca. Lembro-me bem, acho que foi em Vila Franca que se cantou uma música que era somos avieiros, somos pescadores, também temos privilégio, ou seja, mantém-se muito esta memória através da música, de alguns dizeres, lá está, os cantares, os dizeres, os trajes também que as pessoas fazem questão de vestir no dia em que o cruzeiro passa pela sua localidade. No fundo acaba por ser isso. A banda filarmónica também desempenha o seu papel, mas eu diria que o rancho folclórico aí sim vê-se até uma grande relação entre campinos e avieiros, que é interessante, porque há uma certa rivalidade entre os dois, especialmente no século passado. Sim. Isso é bom explicar. Sim. Aliás, nós vemos isso no livro de Alves Redolce, Os Avieiros, não é?
que é muito mal visto para um pescador dedicar-se à agricultura e às tarefas dos campinos, e é uma coisa mal vista, não é? Pronto. E a determinada altura, acho que é a Olinda, que é a personagem principal, vê-se obrigada a ter de trabalhar na agricultura porque não há peixe, tem de se fazer à vida, e é sempre olhada muito de lado. Acho que também existe um filme, não me estou a lembrar exatamente o nome, mas um filme, não sei se José Gaspar, quer acrescentar aqui? É o Homem do Ribatejo, possivelmente, que há essa rivalidade. Porquê que é essa rivalidade? Porque estamos a falar homem da terra e homem da água, vamos chamar assim, né? Eu, por acaso, sou de uma aldeia, que é Val de Figueira, perto de Santarém, que existiu uma aldeia avieira, chamava-se Barreira da Bica. Ela terminou em 1987, foram os últimos avieiros que saíram dessa aldeia, e hoje resta poucos vestígios. É mais memória e é mais as pessoas a quererem recordar essa memória. E temos um caso onde uma avieira casou com uma pessoa da terra, uma pessoa que trabalhava noutra profissão completamente diferente, e não foi fácil. Não foi fácil? Não foi fácil, as famílias não se compreendiam. Porque também estamos a falar, eu escrevi um livro há uns anos que dizia, o título era Gente do Nosso Pano. Nós só casamos com gente do nosso pano. E esta palavra é muito interessante, não é? Porque eles faziam mesmo questão de casar só com gente da sua... Sem misturas. Sem misturas, exatamente, sem misturas. E o campino é uma rivalidade, era impensável haver este casamento. É curioso, porque estamos a falar das zonas ribatejanas, onde esta rivalidade do campo e da água, também estamos a falar de uma comunidade que chega da Vieira de Leiria, desconhecida, inicialmente sazonal. Por exemplo, a Barreira da Bica tem um registro de nascimento de 1863, do João. E estamos a falar depois, vamos vendo algum registro e vamos acompanhando a cronologia dessa própria aldeia, nós sentimos esta migração que existia ao longo vamos chamar mesmo do século, e que nota-se claramente, em termos de história, que existe ali vários fatores que os fazem movimentar-se sazonalmente e procurar nova sobrevivência. Mas houve também quem estivesse estabelecido, independentemente da sazonalidade ou não, vivido ali ou não? Inicialmente era só sazonal. Eles voltavam sempre ao mar. O mar os chamava e eles voltavam no verão ao mar. Mas depois mudou? Mudou, porque as famílias que eram muito numerosas. Na Barreira da Bica tem um registro de 12 filhos. E essas famílias... como eram muito numerosas, também os ficavam com que eles fixassem em terra. A aldeia da Barreira da Bica, eu estando a falar da aldeia da Barrica, estou a falar qualquer outra aldeia avieira, porque elas todas tinham regras específicas. A pessoa mais idosa era a pessoa que dava a sua palavra, era a pessoa que dava consentimento da construção da barraca palafítica. Curiosamente, a Barreira da Bica não era palafítica, não era porque estava numa barreira, estava onde a cheia não chegava. Certo. E daí, talvez das aldeias mais antigas e que se mantiveram durante muito O que é que ainda subsiste mais próximo daquilo que é o símbolo da igreja da aldeia avieira neste percurso? Onde é que, se eu for alguém que quer ir procurar esse vestígio, onde é que me aconselha que vá? Ou a Ana, se quiser deixar um conselho. Talvez o Escaropim, não é? O Escaropim tem a mais-valia ter dois museus, um museu casa e um museu do Rio. E isso aí tem uma imagem idêntica do que é a cultura avieira. E depois, em termos de gastronomia, as caneiras. Temos as caneiras que têm a fataça na telha, que é um petisco. Onde é que são as caneiras? Santarém. É uma aldeia avieira que ainda tem bastantes habitantes. Também tem. Sim. Acho que se calhar até é mais representativa do que o Escaropim, que tem. Deve ter menos habitantes, não é? Sim, tem se menos. calhar é mais representativa. Mas o cruzeiro passa por zonas que não têm aldeias avieiras. O cruzeiro nasce, inicialmente, ele foi crescendo. Ele inicialmente era só nas comunidades avieiras e depois começamos a sentir a necessidade das pessoas a chamarem o cruzeiro. E então a palavra Tejo, Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, não está por acaso. O Tejo é o fio condutor
das comunidades, das margens, onde as pessoas durante muitos anos ignoravam o Tejo, ignoravam o espaço onde aprenderam a nadar, e hoje voltaram. Há quem diga que a Nossa Senhora muitas das vezes faz milagres neste cruzeiro. Porquê? Porque acaba-se por ver margens recuperadas, espaços de lazer, que antes era impossível. E é por causa do cruzeiro? Muitos deles é por causa do cruzeiro. Porque as juntas, as câmaras fazem esse trabalho, embelezam as margens que estavam esquecidas. E os cais, onde os barcos têm que... Exatamente. Estamos a falar de 2 barcos? Inicialmente serão, sim, mas depois começam a aumentar à medida que se vai descer do Tejo. O que também é um bocadinho ilustrativo do que acontece com os avieiros. Eles progressivamente vão descendo o Tejo. Portanto, encontram-se ainda mais pessoas à medida que vamos descendo e aproximando-nos do destino final. Certo. Portanto, começam lá em cima, no Rosmaninhal. Lá em cima é porque nós estamos aqui mais próximos da Foz, naturalmente. Exato. Porquê é que decidiram esse local de arranque? O Rosmaninhal é uma terra extremamente afastada, para não dizer outra palavra, e muitas das vezes esquecida. E o Rosmaninhal, estamos a falar que faz parte do Tejo. E o carinho e a aceitação dessa comunidade é tanta que nos obriga, com carinho, permanecer mais que um dia. A imagem vai para lá muitas das vezes uma semana antes, e já existe alguns eventos para uma preparação do próprio cruzeiro. É assim como preparar o festival, digamos assim. Mas a imagem vem da Vieira de Leiria, não vem? Vem Sim. da Vieira de Leiria. Ela faz o percurso que antigamente os aviões fazem. É um percurso quase sazonal, que vamos buscá-la... Por estrada? Portanto, fazem um percurso por estrada com a imagem? Da praia da Vieira de Leiria existe uma capela, que é a única em Madeira, onde ela vai estar durante todo o ano. E na altura do cruzeiro, uns dias antes, vamos buscar a imagem em carrinha para levá-la ao Rosmaninhal. E aí se prepara tudo para se dar o início. Há zonas, claro, que os barcos não podem navegar, faz percurso por terra. Espera aí que há uma zona interessante para falar. Mas antes disso, isto é tudo em maio. Começa em maio porquê? Por alguma razão? Em maio, pela razão onde começa a haver condições climáticas para fazer o percurso. E depois do verão já é mais difícil. Mesmo nesta data, muitas das vezes já tivemos que andar a empurrar os barcos por falta de água. E existem aqui grandes dificuldades também a nível do percurso. Temos as barragens, temos a falta de água. Mas isto tudo, a gente consegue superar isso tudo. Como é que isto se contorna, Ana, estas dificuldades? Muitas vezes empurrando barcos. E em que zonas em particular são as mais problemáticas? No ano passado, a chegar à Azinhaga foi complicado. Tivemos de fazer ali um troço por terra, porque os barcos não estavam a passar. Depois, na altura de chegarmos mesmo a Santarém, também tenho recordações de não estarmos a conseguir estar com eles estar a empurrar o barco também, sim. Sim, nessa zona médio Tejo, se calhar, sim. nessa zona há por determinados pouca água pontos. do caudal do Tejo? Sim, apesar de nós termos algum apoio da EDP em questão das barragens, temos aqueles horários estipulados, eles acabam por descarregar alguma água. E a gente sabe que descarregando ou no Castelo Bode, que vai alimentando o Tejo, ou no Fratel, nós sabemos que lá daqui a 2 horas é possível navegar, por exemplo, na zona da Lesíria, Chamusca, Valfigueira, Ribeira de Santarém, por aí fora. E isso a gente acaba por controlar um bocado, não é? Mas às vezes quando a falta de água é tanta, como tivemos aí um período de seca, a própria EDP não nos garantiu essa descarga necessária. Mas é engraçado porque o empurrar o barco faz parte do percurso de sacrifício. Já faz parte do cruzeiro. Exatamente, o calor é tanto que um banho na água fresca do Tejo é belíssimo. Não é? Mas há zonas onde de facto não é fluvial a peregrinação, não é? Há zonas onde vai a terra, no fundo é por terra que se faz a peregrinação, podem explicar? Sim, até mesmo no início, na zona do Rosmaninhal, fizemos por terra. Sim, estamos a falar da zona internacional do Tejo. Sim. Essa zona que é protegida, às vezes não temos o aval das instituições que gerem o parque para podermos navegar.
E isso dificulta um pouco, mas nós queremos chegar às comunidades e tentamos que seja o mais próximo das margens do rio. Muitas vezes não é possível, e por vários fatores. Este ano, por exemplo, tivemos uma grande surpresa, uma infeliz surpresa, foi as obras na barragem do Fratel, que fizeram com que a parte do rio mais acima tivesse uma descida entre 5 a 6 metros de altura. É impossível navegar. E há o travessão, não é? O travessão... Conte-me lá a história do travessão. O travessão é um género de uma... como é que se diz? É uma pequena barragem, pronto, que existe. É para regularizar o leito, não é? Tem a ver, é no Pego ali, não é? É no Pego, sim. Alimentava a central do Pego. Era mais o sentido dessa pequena Mas barragem. impede a navegabilidade, não é? Impede, mas também a própria empresa que gera a central do Pego nos apoia com a possibilidade de uma grua que faz o transporte do barco e da imagem de um lado para o outro. Portanto, o barco e a imagem, não só temos no rio, há uma passagem na terra e inclusivamente no ar, porque é transportada é apenas nesse local. Sim. Curiosamente é uma polémica que também tem uma dimensão ambiental, tem a ver com os peixes do rio, não é? Sim, se bem que foi feito um estudo que dizia que a única espécie que poderia ser afetada era a tainha. Muito bem. Mas há pouco, voltando aqui atrás, há aqui uma introdução ibérica, não é? Isto é recente? Pois. Como é? Recente. E porquê já agora? Porque é o Tejo. Porque é o fio condutor de tudo isto. E porque a Confraria Ibérica do Tejo faz questão que o Tejo possa todo ser feito, seja um todo, não é? Muitas das vezes as próprias comunidades, nós temos algum caso de algumas comunidades que acabam por ver o Tejo só no seu espaço. O Tejo não é só ali. O Tejo é muito maior que isso. Nós atualmente fazemos 325 km pelo Tejo, desde Alcântara, que é a parte de Espanha que a gente conseguiu, depois já é mais difícil navegar porque não temos as autorizações necessárias e aí também não faz sentido estarmos a ir mais acima. É verdade que esta introdução do Tejo, que é o cruzeiro ibérico, portanto é o 5º cruzeiro ibérico e é o 11º religioso e cultural do Tejo, este ano, não é? E acabamos por levar a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo à Espanha. Nem imagina o carinho que ela é bem recebida. Só estando presente para ver a forma como ela é recebida e a forma como as comunidades ali vizinhas se interligam e comunicam, festas, o folclore, tudo isso faz parte do cruzeiro. É diferente do lado espanhol? Sim, se bem que é muito interessante. Aliás, todo o Tejo é muito diferente desde que começamos até chegar ao final, e essas diferenças vão-se notando. E o que é interessante, pronto, na parte espanhola é exatamente a comunhão que existe com o português, as zonas raianas, não é? Que durante muito tempo havia até contrabando de um lado para o outro, não é? Assim que a fronteira é aberta com a adesão à CE, isso muda um bocadinho também. Mas é muito interessante ver a relação que portugueses têm com espanhóis, acabam por falar às vezes uma mescla das duas línguas. E a recepção da Nossa Senhora dos Avieiros acaba também por fazer-se nas duas línguas, e as pessoas misturam-se de um lado e do outro. Cânticos. Sim, os próprios cânticos, sim. São zonas que se vê que são bastante isoladas, e onde as pessoas estão um pouco isoladas, comunidades que estão sozinhas, não é? E naquele momento em que vem a Santa, é realmente um momento de celebração e de comunhão e união entre povos, sim. Este assunto das comunidades espanholas, portuguesas, mesmo o próprio o rio português, a parte portuguesa, tem, eu separo em três: a parte selvagem, o rio selvagem, a parte do rio Lesíria e depois a parte do rio agitado. E isto molda também as pessoas. Onde é que estão as fronteiras? As fronteiras, elas... Para quem conhece estamos a falar de um Tejo selvagem, talvez até Barquinha, um bocadinho acima, Constância, um Tejo mais selvagem, mais por explorar. As próprias pessoas, a interação que as pessoas connosco e com a imagem são de um carinho e de uma forma de estar
completamente mais calmas, mais tranquilas, mas o rio mais selvagem. Depois temos Alzira, Barquinha, talvez até Valada, já é um rio de Alzira, um rio tranquilo, com muita areia, onde nós damos os seus mergulhos ao empurrar os barcos, e as próprias comunidades também, outra característica completamente diferente. Depois de Valada até Oeiras é um rio mais agitado, rio diferente, não é? Diferente. Onde aí perdemos o controle, até propriamente da imagem. Aí já perde o controle da imagem? O controle, salvo seja, porque é assim, estamos a falar de comunidades mais envolventes, estamos a falar de 50, 60 barcos que envolvem. Barcos mesmo, são muitos barcos. E aí o controle já não é tanto, enquanto na parte de cima de Vila Velha de Ródão, toda aquela zona, nós estamos mais próximos da imagem. Aqui não. Nesta zona já é diferente. As pessoas, estamos a falar de um evento da recepção com 1.500 pessoas, não é? Só para saber, em 2024 contabilizamos mais ou menos, somos sempre 3 a contabilizar o número de pessoas, mais ou menos por alto. Sim. Tivemos à volta de 17.000 e tal pessoas a ir ao evento. No Facebook, então, são números são bastante as pessoas que estão a visualizar o cruzeiro descansados em casa. Ana, conte-me um pouco sobre esta realidade aqui da mais agitada, trazendo algumas histórias que estão aqui no livro. Porque é que é mais agitado, na sua perspectiva, também? É mais agitado também porque lá está, são mais pessoas, mais barcos, mais envolvência. Até há uma certa, parece-me, competição entre localidades para ver quem é que faz a melhor festa, quem é que recebe melhor a santa. Sim. E também é onde encontramos, por exemplo, mais jovens e mais movimentos associativos de luta pela preservação da comunidade avieira, do rio, e portanto, se em cima nós encontramos uma população mais envelhecida, em baixo vamos começando a encontrar cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas interessadas nesta luta pela preservação da cultura avieira ou da cultura ribeirinha. Eu diria que essas são as principais diferenças, e encontramos também mais avieiros, curiosamente, não é? Sim, porque pronto, foram descendo o rio sempre à procura de peixe. Isto foi o que foi acontecendo. Portanto, se há mais gente jovem, também são bons indicadores em relação ao futuro da tradição manter-se, José Gaspar. Sim. Nesta zona? Nessa zona, sim. Porque a Ana está a abanar a cabeça. Sim e não é? A Alzira, desde a Alzira até... Vamos lá ver. Nós há uns anos fizemos um trabalho com o arquiteto Simões Dias, um livro sobre as embarcações avieiras. E fizemos um trabalho também de pesquisa de onde poderia haver os assentamentos destas comunidades. E conseguimos contabilizar quase 70 assentamentos, não é? Claro que alguns foram mudando ao longo dos anos, tirando algumas aldeias que hoje conhecemos, que se mantiveram sempre no mesmo local, mas outros eram apenas assentamentos temporários, sazonais, e que foram alterando. E a zona da Alzira era o forte também era bastante forte. É verdade que eles faziam campanhas, chamadas campanhas, durante 15 dias. Por exemplo, se pensarmos em Santarém, Ribeira de Santarém, Alfães, Caneiras ou Barreira da Bica, eles faziam campanhas na zona de Vila Franca, 15 dias, estavam ali 15 dias e regressavam ao fim desses 15 dias. E eram formas de pescar que hoje já não se utilizam. Estamos a falar de uma rede que era a Varina, que desapareceu há uns anos. Por acaso tenho lá um exemplar que desapareceu, mas era um tipo de pesca que era coletiva, era de comunidade. Ou seja, hoje eram à volta de 7, 8 homens a pescar, era uma rede de arrasto, e que hoje é para mim, amanhã é para ti. Sim. Olha, mas o facto de haver mais jovens nesta zona quer dizer que a vibração do cruzeiro está para ficar, na sua perspectiva? Ou não? Sim. Isso acho que sim. Acho que há jovens que estão cada vez mais interessados, mas lá está, na herança, na questão da memória. Porque muitos vão se afastando da pesca, não é? Pronto, inevitavelmente. Mas em relação à memória e à preservação da cultura, sim. Acho que há cada vez mais jovens a ligarem-se a esse património e a preservá-lo. Por acaso estava-me a lembrar, há um casal que vai acompanhando todo o cruzeiro, que costuma acompanhar-nos sempre, que é a Dona Arminda e o Sr. Manuel. Cada um deles, acho que o Sr. Manuel até nasceu nas Caneiras. Sim. Acho que sim.
Dona Arminda já não tenho a certeza se já foi em Vila Franca, mas pronto, o Sr. Manel vem das Caneiras e vai descendo o Tejo à procura do peixe e encontra-se com a Dona Arminda no mercado da Ribeira, quando ela tem 13 anos, ele tem 16, e passaram a vida a pescar. E o filho ainda está na pesca, sim, e em Vila Franca de Xira encontramos também com o neto, que se juntou à celebração. O neto tem 5 anos, e desde os 5 anos que já se junta para o festejo, já se junta para receber a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Portanto, eu acho que sim. Acho que muitos deles também devem ter crescido já a ouvir e já com este tipo de iniciativas a relembrarem o património que é a cultura avieira. Quanto tempo fica, no fundo, em cada local a imagem? Há alguns locais que costuma ficar uma semana, depende também das etapas e dos feriados. Nós tentamos aproveitar as sextas, sábados e domingos e os feriados. E isso obriga, e tentamos também cada cruzeiro ser diferente em termos de etapas, para dar a possibilidade da pernoite da imagem da Nossa Senhora possa estar numa localidade ou noutra. E a imagem fica numa capela? Fica numa capela, numa igreja, e mesmo durante a semana que ela lá está a pernoitar, ela acaba por haver algumas celebrações no decorrer dessa semana. Isso depois depende também de cada comunidade. Mas quando faz a passagem fluvial, tem paragens ou segue apenas e só? Tem paragens. E quanto tempo fica? Depende, às vezes pode durar 2 horas, outras vezes 30 minutos. E depois tem uma coisa muito curiosa, são apontamentos, são pessoas que vão às margens e que chamam por nós, acenam, e o cruzeiro acaba por encostar à margem. E muitas das vezes há um pequeno oratório, um casal. Portanto, às vezes não previsto, não é? Não é previsto. Isso é que nos também enriquece o próprio cruzeiro. Isso é extremamente engraçado porque nós ficamos muito felizes com isso. Mas às vezes há festa programada para ficar ali, sobretudo nos locais onde provavelmente a imagem vai pernoitar, certo? Sim. Nos fins de etapas, digamos assim. Sim, no final da etapa chama-se cruzeiro religioso e cultural. A parte cultural nunca foi explorada. Porquê? Porque o apoio que nós temos, a verdade que seja dita, geralmente é pelas câmaras municipais ou com financiamento ou por meios logísticos ou caminhões para transportar os barcos e as juntas de freguesia e alguns privados. E, na verdade, gostaríamos muito de explorar a parte cultural, que era para poder dar a oportunidade de alguns grupos folclóricos, por exemplo, ou bandas filarmónicas, poderem atuar noutros sítios, noutras margens e haver esta partilha cultural. Isto ainda não conseguimos atingir, porque a organização são 4 pessoas, e permita-me que fale dessas 4 pessoas. 4 pessoas, o Dr. João Serrano, o Armindo Leite, o Rui Valdo, o Rui Rodrigues e eu. Que começamos logo em setembro a preparar e a bater às portas, quase a pedir esmola, que nos possam ajudar financeiramente. É verdade que o dinheiro não chega, é verdade que a gente faz uma gestão do próprio apoio que nos dão para outras iniciativas. Nós agora em julho vamos para a Galiza, vamos para o encontro de embarcações tradicionais. Okay. Mas isto porquê? Porque em vez de dormirmos num hotel, vamos dormir a casa para poder fazer uma boa gestão do dinheiro e que nos possa permitir. Porque na própria Galiza a gente divulga o cruzeiro. Nós temos, penso que para o ano vamos ter uma embarcação da Galiza, ali da Guarda, ali próximo da fronteira com Portugal. Vamos ter uma embarcação com cerca de 15 homens. Do Rio Minho? Sim, ali daquela zona ali. Né? Isso quer dizer que, portanto, são 4 pessoas, mas depois tem alguma outra estrutura que se junta só naquele momento ou não? É as comunidades. Eu costumo dizer que a organização somos todos. É os padres, é a comunidade religiosa, a comunidade toda em si, a envolvência, todos fazem parte da organização, porque ela depois se organiza por ela própria. Mas o foco é a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Ela é que faz esta ligação, a forma como nós somos acolhidos e a recepção, tudo isso, a comida, fazerem para que possamos provar o bom e o que existe de bom numa localidade. Principalmente os avieiros fazem a questão do peixe frito, da lampreia, do sável,
e isso para nós também ajuda muito. Ana, o que é uma classificação poderia melhorar, mudar para melhor a própria organização? Ou o conceito que o José Gaspar estava a sublinhar, que falta aqui também este lado cultural, que eventualmente isso pode dar aqui um impulso. Na sua perspectiva, o que é que pode melhorar? Ou que impacto terá? Acho que ainda pode chamar mais pessoas, porque na verdade, quando me apresentaram o Cruzeiro, eu nunca tinha ouvido falar dele antes, e mesmo no meu círculo de amigos, conhecidos, pessoas com quem trabalho, ainda não está realmente divulgado. Acho que chega a quem tem uma ligação afetiva com a cultura avieira ou com a cultura ribeirinha, mas ainda podia chegar a mais pessoas e de facto a cultura avieira ainda podia ser mais falada e podia ser mais discutida e podiam ser feitos mais esforços para a preservar, e portanto esta classificação permitiria não só celebrar o Cruzeiro de outra forma, como celebrar também a cultura avieira e ribeirinha de outra forma. O que é que pode mudar, José Gaspar? Os apoios. Algum apoio, porque os apoios que nós temos continuam a ser os mesmos de há 10 anos ou 12 anos atrás. Também o nosso voluntariado e aquela missão de querer levar a imagem e tentar que as coisas corram pelo melhor, havendo algum sacrifício até da própria família. Isto é um evento que já pela primeira vez tem 16 etapas. Bom era quando tinha 10. Agora 16 é muito cansativo, nós chegamos a um período de cansaço mesmo mental completamente. Acha que é possível racionalizar e diminuir o número de etapas? Ou não há volta a dar? Não há volta a dar. O ideal seria não ir a um determinado sítio, mas desde que a gente vá, não podemos deixar de ir, porque as próprias comunidades assim o exigem, e bem, e querem receber a imagem de Nossa Senhora. Para fechar, falem-me um pouco só desta dimensão aqui na zona mais urbana, eu diria da Póvoa de Santiria para a frente, digamos assim. Porque aqui estamos a falar já da cidade de Lisboa, o Parque das Nações, depois estamos a falar dos concelhos do outro lado do Tejo, Alcochete, Montijo, Barreiro também, e depois Alfama, Passo de Arcos, Oeiras. Gostava muito que a Ana talvez pudesse abrir aqui, que é a parte final, no fundo, aqui do livro. Sim. De facto, é um Tejo diferente, é uma população diferente, especialmente em Lisboa. Aliás, eu achei curioso quando nós passámos pela Doca de Alfama e fomos levar a imagem ali à Capela dos Pescadores em Alfama. Falei com a comunidade que lá estava, e era a comunidade que nem sequer sabia o que era a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Ficou a conhecer naquele momento. E portanto, era uma ligação à igreja, e portanto juntaram-se à iniciativa e passaram a conhecer melhor a história dos avieiros, e depois até se juntaram na última etapa até ao Oeiras. Portanto, também foi uma forma de angariar mais gente para o Cruzeiro. A Póvoa de Santiria ainda tem uma grande comunidade avieira, até porque havia uma aldeia avieira lá. Sim. E portanto aí sente-se uma grande ligação com o Cruzeiro e com a cultura avieira, e portanto também houve um grande espetáculo lá, até de ranchos folclóricos, e foram convidados ranchos que nada têm a ver com a cultura avieira, que também é uma forma de lhes dar a conhecer. E depois à margem esquerda, digamos assim, não é? Sim, pois lá está, Barreiro, Seixal já é uma cultura diferente, é uma cultura ribeirinha mais ligada às embarcações, especialmente ali na zona do Seixal. Portanto, já é um Tejo onde a tradição está muito ligada à embarcação e como fazer o barco, como reparar o barco. E, portanto, é uma outra dimensão, de facto, mas que nos dá um retrato completo daquilo que é o rio e daquelas que são as possibilidades do rio. José Gaspar, esta zona do Tejo. Esta zona do Tejo é capaz de ser das mais difíceis para nós. Porquê? Porque tem vários fatores. Tem a parte das marés, que limita muito as entradas, por exemplo, para a Moita. A Moita é uma comunidade muito religiosa e muito de tradições, tanto de embarcações como tudo, não é? Extremamente forte. Próprio Alcochete, são zonas que a dificuldade está nas marés. Isso limita muito.
para navegar no estuário, quando podíamos fazer, se houvesse maré, podíamos fazer quase em 2 ou 3 dias, teremos que fazer quase em meio mês, né? É difícil. E depois as próprias... eu agora fazia aqui uma comparação para termos uma ideia em termos do Parque das Nações. Já fomos 2 vezes à igreja do Padre Paulo. Sim. E que tentamos fazer uma procissão. E ele dizia, e bem, é mais fácil um congresso aqui do que propriamente uma procissão. A Moita é diferente. Claro, a Moita é uma comunidade culturalmente tradicional que preferem uma procissão do que propriamente uma conferência ou aquilo que seja. Ou seja, estamos a falar com realidades de um estuário grande, de comunidades, cada um com as suas características. É interessante também porque nota-se claramente aqui no próprio estuário esta diferença, né? Também há essa rivalidade, mas rivalidades também são boas, porque acabam por tentar fazer melhor que uns, né? Sim. E assim vão fazendo. E o fim, em Oeiras? O fim, Oeiras, fomos sempre acarinhados pela Marina do Oeiras, vamos lá, é a Foz, praticamente a Foz. Com muita gente. Sim, também fazemos os convidados, estar presentes, convidámos algumas pessoas, ainda o ano passado tiveram pessoas de Alcântara, de Espanha, onde tivemos nas comunidades lá espanholas, e eles fizeram questão de estar no final, e este ano vamos ter novamente. Também já tivemos os galegos connosco, onde fizeram questão de vir experimentar e ver entre Castrés e Oeiras, fizeram essa etapa, adoraram. São experiências completamente diferentes, mas muito gratificantes para nós, e é um cruzeiro para as pessoas e para as comunidades, e isso deixa-nos orgulhosos. Para fechar, Ana, como repórter, qual é o sentimento que recolhe no fim, no último dia do cruzeiro? Eu, por acaso, não queria dar spoilers do livro, mas acabo com uma... nem eu. Mas acabo com uma citação que acho que responde bem a essa pergunta. Nós, ao longo do cruzeiro, temos sempre uma fotógrafa de serviço, que é a Zélia. E a Zélia, pronto, ela sempre me disse que não era devota, não tinha nenhuma assim crença católica, mas adora o Rio, adora todo tipo de iniciativas ribeirinhas. E no final do cruzeiro, pronto, estávamos assim num momento de despedida entre todos, e perguntei-lhe um bocadinho em tom de brincadeira: agora já acreditas na Santa? E ela respondeu-me com lágrimas nos olhos: acho que já acreditei menos. Portanto, acho que é mesmo este sentimento de gratidão, de celebração de uma viagem que foi feita em conjunto, com alguns percalços, como já falámos aqui, uma viagem que celebraram diferentes tejos, diferentes tradições, e que de facto nos dá um retrato assim global daquilo que é o Tejo e daquilo que são as suas comunidades. Porque ali não sei se em todos os cartazes, mas em alguns diz que é um cruzeiro de fé e afetos. Sim. Ou seja, não é apenas isso só de fé, é também de afetos, não é? Sim, e acho que as pessoas se ligam muito, especialmente as que começam o cruzeiro e acabam juntas. De facto, há uma grande ligação entre todos. Mas não são muitos os que fazem o percurso todo. Não são muitos. Costumam ser sempre assim, há um grupinho que deve repetir, que repete todos os anos. Quantos são, José Gaspar, os que fazem o cruzeiro todo? Houve alturas, chegamos a ser 15 pessoas envolvidas desde o início até ao fim. Há pouco estava a falar das comunidades que se viam só o seu rio, sim, próximo, junto à porta, né? E tivemos o privilégio de levar pelo menos algumas pessoas a fazer esse percurso desde Vila Velha de Ródão até Oeiras, e repararam que o rio não era só o dele. O rio era mais que isso, era de umas comunidades ribeirinhas, e é interessante que nós também aplicamos uma palavra bíblica que é: nas margens do rio está a árvore da vida. E é o que acontece, quando a imagem chega à margem, há uma vida tremenda. Estou-me a lembrar do Pego, de umas senhoras de alguma idade, onde dançam com uma alegria tremenda. É uma vida. E a mãe traz essa felicidade. E qual é o sentimento que o José Gaspar tem no último dia do cruzeiro? Para já é um cansaço. Também. Mas de começar a preparar o próximo.
Eu tenho andado ultimamente a falar na possibilidade deste evento ser 2 em 2 anos, porque ele cada vez é maior e mais exigente. E nós temos que mudar também um pouco, porque a parte cultural tem que ser explorada, porque isso vai fazer com que as próprias comunidades sintam o outro lado, tenham o prazer de visitar a outra margem. Mas vai passar a ser 2 em 2 anos? Não. Eu penso que ainda não, que ainda é cedo para alguns dos organizadores que não me deixam levar a minha avante, mas eu compreendo, porque as comunidades até para o ano. O próprio padre Escarameia, que é o padre de Vila Velha de Ródão, no adeus à Nossa Senhora, ele diz sempre até para o ano, se Deus quiser. E, portanto, manter essa dimensão anual é decisivo. Vamos ver. Até poder. Até poder. Muito bem, muito obrigado José Gaspar e muito obrigado Ana da Cunha. Falámos sobre o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, neste retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora publicado, uma viagem que convidamos a ler e que o podcast sirva um pouquinho de aperitivo para depois folhear este retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é um programa com a genérica original do pianista Mário Lajinha, versão integral da nossa conversa na versão podcast, nestes episódios desta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.